Olá a todos, como estão? Sejam bem-vindos ao canal Caminho da Luz. Estamos de volta com mais um vídeo. Sabe quais são os 7 maiores milagres da Bíblia? Se não, então venha conferir. A Bíblia está repleta de histórias de milagres impressionantes, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Basta dar uma rápida olhada por suas páginas para se deparar com feitos extraordinários, que vão desde a criação da matéria e do universo, passando pelo controle dos processos biológicos, até as curas fantásticas e a ressurreição dos mortos. Um milagre é um evento ao qual se atribui a intervenção divina ou de uma pessoa santa que exerce um poder considerado divino. Em geral, os milagres correspondem à interrupção perceptível das leis da natureza. Para os teólogos, sendo o Criador, Deus pode trabalhar com as leis, sem as leis, acima das leis e até mesmo sem as leis que regem os processos da natureza. Acredite ou duvide, mas não deixe de conhecer os 5 milagres mais impressionantes da Bíblia. 5. As 10 pragas do Egito. O Senhor lhe respondeu: Dou-lhe a minha autoridade perante o Faraó, e seu irmão Arão será seu porta-voz. Você falará tudo o que eu lhe ordenar, e o seu irmão Arão dirá ao Faraó que deixe os israelitas saírem do país. Eu, porém, farei o coração do Faraó resistir, e embora multiplique meus sinais e maravilhas no Egito, ele não os ouvirá. Então porei a minha mão sobre o Egito, e com poderosos atos de juízo tirarei do Egito os meus exércitos. O meu povo, os israelitas e os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender a minha mão contra o Egito e tirar de lá os israelitas. Estas terríveis pragas tiveram por fim levar Faraó a reconhecer e a confessar que o Deus dos Hebreus era supremo, estando o seu poder acima da nação mais poderosa, que era então o Egito, cujos habitantes deviam ser julgados pela sua crueldade e grosseira idolatria. Enfim, quais são as pragas que humilharam Osíris e os seus companheiros? Primeiro, as águas do Nilo se tingiram de sangue, e em seguida as rãs cobrem a terra. Os piolhos atormentam tanto homens quanto animais, que são atacados por moscas que de tão numerosas acabam por escurecer o céu. Aí uma peste atinge os animais, e pústulas cobrem em sua pele, assim como a dos seres humanos. Uma chuva de granizo destrói as plantações, que também são atacadas por uma gigantesca nuvem de gafanhotos. Para terminar, a boa e velha escuridão que cobre o céu por 3 dias, e a morte dos primogênitos dos homens e também dos animais. Ao demonstrar a inferioridade dos deuses egípcios, o deus hebraico pretendia reforçar a fé do povo hebreu, já que o Egito era uma das grandes potências da época. 4. Jesus caminha sobre as águas. Ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar, entraram num barco e começaram a travessia para Cafarnaum. Já estava escuro, e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. Soprava um vento forte, e as águas estavam agitadas. Depois de terem remado cerca de 5 ou 6 quilômetros, viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar, e ficaram aterrorizados. Mas ele lhes disse: Sou eu, não tenham medo. Então resolveram recebê-lo no barco, e logo chegaram à praia para a qual se dirigiam. Os ensinamentos cristãos consideram que este episódio milagroso tinha a intenção de mostrar a importância da fé, bem como a natureza divina de Jesus através do seu controle sobre os elementos da natureza. Estudiosos da Bíblia enxergam o milagre como um instrumento de afirmação da divindade de Jesus entre os cristãos primitivos. 3. A travessia do Mar Vermelho. Porque você está me pedindo ajuda, diga ao povo que marche, levante o bastão e o estenda sobre o mar. A água se dividirá, e os israelitas poderão passar em terra seca, pelo meio do mar. Eu farei com que os egípcios fiquem ainda mais teimosos, e eles entrarão no mar atrás dos israelitas, e eu ficarei famoso quando derrotar o rei do Egito, todo o seu exército, os seus carros de guerra e os seus cavaleiros. Quando eu derrotar os egípcios, eles saberão que eu sou Deus, o Senhor.
Esta é uma das histórias mais famosas da Bíblia e um dos milagres mais impressionantes. As suas circunstâncias já o fizeram ser estudado por diversas vezes pela ciência, assim como outros eventos fantásticos. Ele é determinante para a história do povo de Israel. Mais uma vez, o Deus hebraico decide dificultar um pouco a vida dos seus filhos e acaba por fazer com que o faraó os persiga com as suas carruagens de guerra. Quando os israelitas veem o exército egípcio, eles entram em pânico, mas o pilar de fogo e as nuvens acabam separando os israelitas dos egípcios. Então, o Deus hebraico ordena a Moisés que empunhe o seu cajado sobre as águas do Mar Vermelho, e ao longo de toda a noite um vendaval muito forte divide o mar ao meio, dando origem a uma passagem que os israelitas usam para escapar dos seus perseguidores. Os egípcios até tentaram ir atrás deles, mas as águas retornam, o faraó e seu exército são submersos pelo mar. 2. Josué faz o sol ficar parado. No dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor, na presença de Israel: Sol, par sobre Gibeon, e você, ó lua, sobre o vale de Aijalon. O sol parou, e a lua se deteve, até a nação vingar-se dos seus inimigos, como está escrito no livro de Jazar. O sol parou no meio do céu e por quase um dia inteiro não se pôs. Nunca antes nem depois houve um dia como aquele, quando o Senhor atendeu a um homem. Sem dúvida, o Senhor lutava por Israel. Este milagre possui dimensões astronómicas. Na Bíblia, encontramos a história de um dia em que o sol ficou parado, e o tempo acabou não passando. Para Josué, a batalha parecia que não teria fim, dado o grande número de combatentes envolvidos, parecia que ela se estenderia por muito tempo, e este foi o motivo que fez Josué suplicar ao Deus hebraico que detivesse os astros. O dia se tornaria mais longo e haveria mais tempo para que os israelitas acabassem de vez com os seus inimigos. Além disso, aparentemente Josué tinha posicionado o seu exército com o sol às suas costas, e o sol parado no céu ajudaria a sua tática de guerra. Os céticos consideram ser este um dos dois eventos mais absurdos da Bíblia, sendo o outro o dilúvio. As contestações são inúmeras e bastante fundamentadas desde o ponto de vista científico. Os crentes no literatismo bíblico fecham os olhos aos argumentos e se concentram em exaltar que os objetos celestes que eram adorados pelos amoritas acabaram a lutar contra eles. Uma interpretação moderna sugere que havia tanta gente na batalha e que foi tanto o esforço dos israelitas para vencer os amoritas que o dia pareceu tão longo, como se o sol tivesse ficado parado no céu. 1. Jesus ressuscita dos mortos. Então o anjo disse às mulheres: Não tenham medo, eu sei que vocês vieram procurar por Jesus, aquele que foi crucificado, mas ele não está mais aqui, ele ressuscitou, exatamente como havia dito que iria fazer. Venham ver o lugar onde ele estava deitado. Agora vão depressa e digam aos discípulos dele o seguinte: Jesus ressuscitou dos mortos e vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão novamente. Façam exatamente como eu falei. Este talvez não seja o milagre bíblico de maior proporção, mas com certeza é o mais importante do cristianismo. De acordo com a fé cristã, Jesus voltou com vida ao seu corpo material num domingo, 3 dias após a sua morte por crucificação na sexta-feira, evento milagroso que se tornou parte fundamental da crença e da teologia cristãs. Nas diversas passagens do Novo Testamento, logo após os romanos terem crucificado Jesus, ele foi enterrado numa tumba, mas Deus o teria trazido do mundo dos mortos. Logo após, ele teria aparecido para um grande número de pessoas durante o período de 40 dias, que antecedeu a sua ascensão aos céus. Os cristãos celebram a ressurreição de Jesus no domingo de Páscoa, o terceiro dia após a Sexta-feira Santa, que corresponde ao dia da sua crucificação. O dia da Páscoa corresponde ao Pêssar judaico, evento religioso associado ao Êxodo. Além disso, a universalidade desta ressurreição pode ser constatada pela história de deuses de outras culturas, como Osíris, Mitra e Odin, que também triunfaram sobre a morte. É importante salientar que, para os gnósticos antigos, a ressurreição de Jesus não era vista como um retorno do espírito ao corpo de carne e osso, mas ora como algo similar à manifestação visível do espírito de Jesus, e ora como um evento simbólico que representa o triunfo do espírito sobre a matéria.
Bem, e por hoje terminamos por aqui. Se conhece mais milagres impressionantes da Bíblia, escreva nos comentários e não se esqueça de dar o like e se inscrever. Nos vemos nos próximos vídeos.